Boa noite, pessoal. Estamos hoje, então, para a nossa última aula sobre finanças e investimentos. Vamos iniciar com uma oração e aí partimos de onde paramos na aula anterior, tá bom? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, Deus, por tudo que o Senhor nos concede, pela graça, Deus, da vida, de estar na Tua presença mesmo, Senhor, em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos abençoa todos os dias e o Senhor nos sustenta, Deus. Somos gratos a Ti por essa oportunidade que nós temos nessa noite, Deus, e que o Senhor esteja conosco novamente, em nome de Jesus. Amém. Então, na última aula, nós vimos alguns princípios básicos sobre finanças e investimentos e dinheiro na vida cristã. Entendemos também sobre o princípio da mordomia cristã e encerramos a aula na parte da planilha para controle das nossas finanças pessoais. A tarefa de casa era fazer a planilha para que cada um preenchesse e organizasse a vida financeira, para que a partir de então nós partíssemos para entender melhor como funcionam os investimentos e como devemos fazer e proceder daí então. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao preenchimento da planilha ou quanto aos dados, não entendeu mesmo alguma questão, você pode anotar, lançar no chat. No final da aula nós vamos responder as dúvidas também relacionadas a isso, certo? Então pegue sua tabela preenchida e nós vamos seguir a nossa aula a partir de então. Vamos para uma parte mais prática hoje direto. Então nós vimos na última aula quando e como controlar, né? O bom senso ele nos induz a acreditar que a periodicidade ideal de um orçamento doméstico é a mensal. Nós vimos então a tabela que eu trouxe um exemplo de tabela quinzenal e um exemplo de tabela mensal. Os gastos da família se repetem a cada mês, porém, há situações em que uma frequência maior de controle é bem-vinda. Vai variar conforme os hábitos e situações da sua família. Então, muitas pessoas recebem, né, ainda na forma de adiantamento, na metade do mês, e no início do mês é o complemento do salário, então às vezes fica mais tranquilo de administrar quinzenalmente. Em determinadas situações, quando a família não consegue manter as contas em dia, mesmo após adotar o hábito do controle regular, se você planeja para um mês, o resultado após 30 dias é frustrante, diminua o espaço para erro. Então, também é uma forma de você perceber que precisa fazer o controle quinzenal ou até mesmo semanal em determinados gastos específicos, quando a sua planilha tem fugido de controle e chega no fim do mês e o seu controle financeiro ainda não foi eficiente. A tabela quinzenal, então, eu trouxe um exemplo simples, mas eu me detive mais na tabela mensal, que é aquele modelo que eu mesma inventei, seguindo minhas pesquisas e adaptando ao que eu achei melhor para o que eu uso em casa. A minha de casa, ela tem linhas a mais. Eu trouxe uma mais simples aqui, para que vocês pudessem começar a partir dela, mas nada impede que você acrescente itens que ache importante, ou despesas que você tenha específicas que você queira acrescentar, certo? Então, a planilha mensal lá nós temos as receitas, só recapitulando. Nós temos as receitas, então entra o salário e rendimentos de todos os participantes e membros da família que colaboram com as despesas. Logo abaixo nós temos as contribuições, dízimos e ofertas, em que você já separa no início do mês as ofertas que você tem no coração que serão realizadas, além do dízimo. Logo abaixo eu coloco a linha da economia, né, daquilo que você vai fazer de reserva. Coloquei como 10% dos recebidos, mas você pode iniciar com um outro valor de acordo com o seu orçamento e estabelecer uma meta, um objetivo. Aí logo abaixo disso nós temos as despesas essenciais, que eu utilizo como sendo essenciais e não indispensáveis, porque o indispensável ele varia conforme as suas necessidades. Então, cada família tem uma ou outra despesa indispensável. Por exemplo, às vezes fica difícil da gente visualizar, então vamos usar como exemplo internet, certo? Internet para muitas famílias ela é uma despesa não essencial, porque a pessoa não precisa dela todos os dias. É interessante ter, ajuda muito na vida, porque hoje em dia tudo nós utilizamos internet, mas o andamento familiar e o rendimento mensal não é interferido por isso. Em outros casos, a internet ela acaba sendo uma despesa essencial.
Eu, por exemplo, hoje estou trabalhando em home office por conta da pandemia. Eu preciso da internet para me comunicar e para resolver as atividades do meu trabalho. Então, no meu caso, ela é essencial. Pode ser o seu caso também. Então, você acrescenta uma linha nas suas despesas essenciais, que seja ali internet e o valor que você gasta com ela. E assim com outras despesas. Então, você realoca. O que para você é essencial e é indispensável, você sobe. O que não é essencial vai para o diversos. Então, você pode ali adaptar a planilha conforme a sua realidade, a realidade da sua família, certo? E como que nós fazemos isso, então? Nós começamos olhando para o final. No começo do mês e não no final, você tem condições de mandar no dinheiro e não deixar que ele mande em você. Antes de começar o mês, então, você faz um estudo e verifica o mês que passou, qual foi o seu saldo, foi positivo, foi negativo, como foram suas despesas, onde você teve maiores gastos, o que você passou da sua meta mensal de orçamento em determinada despesa, porque é importante você ter metas. Então, metas de consumo. Ali eu utilizei como metas R$800, isso, R$800 para alimentação. Então, esta é a meta mensal. O seu objetivo é ficar dentro de R$800 em tudo que é relacionado à sua alimentação. Da mesma forma ali, água e gás está junto aqui, mas você pode separar, porque hoje em dia o botijão de gás já é R$100, né? Então, o 70 ali é só da água. A água é R$70, essa é a sua meta de consumo, que é um pouco acima da tarifa básica. A mesma coisa com a luz, aluguel e as outras despesas essenciais. Então, você sempre estabelece uma meta e procura dentro do mês seguir um controle para que seja atingida. No final do mês, você precisa fazer uma análise do que você gastou no mês anterior e verificar aonde você manteve a meta e onde você ultrapassou a meta, certo? Então, antes de começar o mês, estude o orçamento do mês que acaba de fechar e veja quais gastos quer mudar ou reduzir, estabelecendo metas e objetivos de preferência por escrito. Nós temos ali um exemplo que fala sobre alimentação especificamente. O exemplo diz: neste mês gastei R$200 em refeições em dias de semana e no próximo mês quero reduzir para 150. Então, você viu que você passou daquela que era a sua meta semanal para refeições, e você precisa reduzir isso. Aí você precisa de um planejamento de onde você vai fazer essa redução. Vai cortar o refrigerante, vai cortar o cafezinho que você toma na panificadora de manhã, vai levar seu lanche da tarde de casa. Por isso é tão importante você estudar como foi o seu gasto e ter essa planilha sempre à sua mão para que você possa olhar ela com frequência e acompanhar ela durante o mês. É muito importante para que nós consigamos atingir as nossas metas financeiras, que nós tenhamos objetivos específicos. Ninguém chega a lugar nenhum sem um objetivo e você precisa ter eles bem claros, de preferência anotados, para que você olhe e siga. Um exemplo na tabela nós temos ali são reformar a casa. Quem é dono da própria casa sabe que sempre tem uma reforma, alguma coisa, uma manutenção, algo que precisa ser feito. E você precisa uma reserva para isso. Então, eu quero fazer uma reforma, por exemplo, na minha cozinha. Não estou satisfeita com a cozinha que eu tenho e eu preciso trocar. Ou o meu telhado está com goteira e eu preciso trocar. Posso esperar um pouco para fazer isso? Ok, então vou me programar. Transformar isso num objetivo. Coloco num papel qual é o objetivo e qual é a prioridade dele dentro dos demais objetivos que eu tenho. Trocar de carro, a bicicleta das crianças, férias na praia, televisão de plasma, todos os objetivos que englobem gastos e investimentos. Eles precisam ser computados para que a sua organização não saia da sua previsão. Quando nós falamos em objetivos, muitas vezes nós falamos em aquisição de bens. Eu dei ali exemplos de bicicleta das crianças, o carro, certo? Tudo isso são bens de consumo que nós naturalmente sentimos a necessidade de adquirir e muitas vezes também para agradar os nossos familiares e os nossos filhos e tudo mais. Então, é muito importante nós seguirmos algumas, como que eu posso dizer, prioridades na análise do bem que nós vamos adquirir. Certo? Então, nós olhamos e precisamos comprar um carro, por exemplo.
vamos comprar um carro, vou trocar o que eu tenho por outro, melhor. Então eu preciso, antes de tudo, pesquisar o preço. Pesquiso antes preço, vejo o que me agrada, qual que é a minha intenção de gasto, quanto eu tenho disponível, quanto eu vou me programar já para economizar para o momento em que eu for fazer essa aquisição. Então, precisa pesquisar antes. Não só para o carro, vou comprar uma televisão, que é um bem mais barato. Da mesma forma, pesquise antes, para você ver que existe uma variação de preço no decorrer do ano. Então, talvez no momento que você decidiu comprar não seja o momento adequado, porque ela faz uma flutuação do preço. Você vai acompanhando e aí você mais ou menos sabe qual é o preço mínimo que ela chega e o preço máximo. Quando você encontrar dentro daquela margem, você adquire o bem. Evite compras por impulso. Viu? Gostou? Compra na hora. Não, espere um pouquinho, né? Espere alguns dias antes de comprar. Muitas pessoas chamam de regra das 72 horas, mas não precisa necessariamente ser 72 horas. O interessante é que, ao ver o seu item de desejo, você analise antes, não compre na hora. Veja a qualidade do produto, o preço, tudo mais, e espere. Vá para casa, pense, lembre do que você viu na loja. Nós, mulheres, gostamos muito de roupas, né? Não compre na hora. Olha, vai para casa e pensa. Eu preciso daquela roupa? Ela vai me ser útil? Não é igual o que eu já tenho em casa? Ah, tenho algo parecido. Chegue na sua casa, olhe o que você tem, veja se realmente será uma compra boa para você, porque vai te exigir um esforço, que é o pagamento. Faça uma lista das suas necessidades e defina prioridades em conjunto com a sua família. Não defina as prioridades sozinhos, porque a sua prioridade pode ser diferente da do seu cônjuge. Então, é muito importante que vocês tenham uma lista comum de desejos e prioridades para que eles possam ir sendo realizados na ordem em que vocês estabeleceram como sendo a ideal. Avalie, aqui voltamos então ao que eu havia comentado do exemplo do carro, né? Avalie a marca, o produto, o consumo, a manutenção antes de escolher comprar. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, primeiro você decide qual marca, qual modelo você quer. Você olha vários e gostou do modelo, beleza. É esse me agrada, tem os itens que eu quero, todas as coisas que eu desejo ter num veículo, certo? Aí vamos então ao valor. Você vai pesquisar o valor, vai ver, eu não sou especialista em carro, eu estou usando o que as pessoas gostam, né? Um bem de maior valor que é atrativo para as pessoas. Então aí você olha o bem, avalia o valor dele. Aí depois disso, faz as avaliações mecânicas lá, com o seu mecânico de confiança, e aí você vai então verificar a sua condição financeira antes de comprar. Você tem condição financeira de comprar esse veículo? Ele cabe dentro do seu orçamento hoje? Consigo pagar? Ótimo. Próximo passo então, já sei que eu consigo pagar. Aí eu vou ver então o consumo de combustível, porque é algo importante e ele vai refletir no seu bolso, no dia a dia. Não adianta eu ter o carro que eu queria, exatamente o modelo que eu queria, e aí eu não tenho dinheiro para abastecer ele, porque ele faz 5 km com 1 litro. E para mim a realidade, 5 km com 1 litro é muito, porque eu ando 40 km por dia. Um exemplo, certo? Então, isso precisa ser levado em consideração, porque depois isso vai desorganizar as suas finanças. Porque você vai precisar do veículo, vai precisar se deslocar diariamente com ele e você está gastando mais do que você poderia. Então, sempre avalie todos os ângulos, certo? Inclusive custo de manutenção, por exemplo, porque nós sabemos que algumas marcas são mais caras, outras mais baratas. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação geral daquilo que a gente vai adquirir, porque lá na frente pode nos dar uma rasteira e tirar uma parte do nosso orçamento sem que tenha uma previsão para isso. E aí vai por água abaixo toda a sua organização. Mas então, quando eu vou comprar? Compro sempre à vista? É o melhor, mas nem sempre é possível, certo? Então, nós temos opções também de crédito pessoal. O crédito pessoal, ele não é uma maldição, mas muitas vezes ele pode se tornar com o mau uso que nós fazemos deste recurso. É muito importante não ceder seu nome a terceiro, não empreste para amigos e parentes.
É algo que ocorre muito na nossa sociedade, das pessoas emprestarem um para o outro, empresta o nome, eu vou fazer uma compra ali, me empresta seu cartão lá na Havan, preciso comprar lá um edredom, me empresta seu cartão na Havan porque eu estou sem crédito. Aí você já, opa, mas por que você está sem crédito? Já pense, né? Porque se a pessoa está te pedindo o cartão emprestado para comprar um edredom na Havan, por que motivo ela está sem crédito? Acenda o seu sinal de alerta, certo? Então, quando você emprestar, se você for emprestar, você precisa ter condições de arcar com a parcela que aquela pessoa vai fazer, porque você corre o risco de ela não pagar. E está no seu nome, então você tem que ter essa reserva de caixa para isso. Não decida por impulso, é o que nós acabamos de ver, né? Pense antes de adquirir, analise, veja se você realmente precisa desse bem. Pesquise por alternativas. Um grande erro é não pesquisar alternativas. Muitas vezes nós temos uma outra marca, não tão conhecida, mas com igual qualidade. Então é importante pesquisar alternativas, se inteirar sobre aquilo que você está querendo adquirir com o crédito pessoal. Lembre-se, quando você vai fazer um crédito pessoal, existe um contrato e é muito importante você ler o contrato. Cada banco tem uma taxa, cada local que vai te oferecer o crédito é diferente. Então, quando você for pesquisar as alternativas, você deve ler o contrato para saber o que está sendo oferecido para você. Nunca use sem moderação limite do cheque especial. O juro é caríssimo. Quando você utiliza o limite do cheque especial, você precisa ter certeza de que dia você vai conseguir quitar aquele empréstimo. A mesma coisa para o rotativo do cartão de crédito. O rotativo do cartão de crédito e o cheque especial são os dois dentre os juros mais caros que nós temos, principalmente para a pessoa física. Então, se você entra em um desses métodos de financiamento, possivelmente você terá muitas dificuldades para quitá-lo, sem que a dívida aumente fora de controle. Não acumule dívidas, não espere a dívida caducar. Nós ouvimos muito, né? Muitas pessoas hoje no Brasil falam, não dê bola, isso aí caduca, certo? Mas caducar significa que você vai deixar sem pagar. E nós somos cristãos, né, irmãos? Nós não deixamos dívidas sem pagar, esperando que ela caduque. E, além de tudo, existe um detalhe. O caducar é diferente de dívida prescrever, certo? O caducar é quando o órgão de proteção ao crédito vai tirar o registro do seu nome e vai liberar o seu score. Todo mundo já ouviu falar no score do SPC, certo? A dívida que está lá diminui seu score. Quando ela caduca, sai de lá, o score começa a subir novamente. Mas o Banco Central mantém um registro das dívidas feitas por você que não foram pagas e as instituições financeiras elas podem consultar. Além do que, isto não impede que ela seja cobrada judicialmente de você caso ela esteja dentro do prazo de prescrição, porque são coisas diferentes. Peça crédito somente quando necessário. Se você não precisa, não peça, porque corre um grande risco de você se embolar no caminho e não conseguir pagar a quantidade de crédito que você pegou, certo? E créditos não são todos iguais. Lembre-se, isso é muito importante. Crédito tem diferença de uma instituição financeira para outra. Por isso, precisa sempre de uma avaliação prévia. Muitas vezes nós, então, olhamos isso e pensamos, mas está tranquilo, eu já fiz todas essas análises, eu já olhei qual é a taxa de juros, já vi tudo isso. E aí eu penso assim, dá para pagar tranquilo, a parcela é muito baixinha, bem baixinha. Então, vamos ver como que funciona um empréstimo com uma parcela baixinha. Eu peguei ali, vocês vão ver na tela, o simulador que eu utilizei. É a calculadora do cidadão, ela é disponível para todo mundo, é no site do Banco Central, e lá você consegue descobrir qual é o juro que está sendo cobrado de você. Você faz o cálculo de diversas formas. Você pode calcular para descobrir qual é o número de meses que você vai pagar, você pode calcular para descobrir qual é a taxa de juros que estão te cobrando, ou qual é o valor do financiamento. Você escolhe ali qual é o modelo, precisa preencher 3 dos 4 campos. Aqui no nosso exemplo, eu peguei o videogame que o senhor da Silva resolveu comprar para os filhos. Lembram da última aula?
que eu usei o exemplo do videogame de R$ 2.659, que o senhor da Silva queria dar de presente para os filhos. E o Dia das Crianças é amanhã. Então, ele decidiu comprar o videogame. Olha, eu nem pensei nisso quando eu fiz o exemplo, mas deu certinho. Aí ele decidiu que ele vai dar de Dia das Crianças para os filhos deles o videogame. Nós vimos a tabela mensal que o senhor da Silva, ele tinha R$ 50 sobrando para outras despesas e R$ 100 de sobra no orçamento mensal dele. Então, somando os dois, usando todos os recursos que ele tem disponível, ele tinha R$ 150, certo? Aí, partindo disso, ele foi atrás de crédito pessoal. Porque com a parcela da loja, obviamente, ele não conseguiria comprar dentro dos R$ 150, porque as lojas fazem em 10 ou 12 vezes sem juros, que daria 10 vezes R$ 265,90. Dá R$ 100 a mais do que o senhor da Silva tem disponível. Então, ele foi atrás do crédito pessoal em uma instituição financeira. Eu fiz uma pesquisa rápida e em um dos bancos que eu entrei, a taxa de juros do crédito pessoal estava em 4,57%. Então, eu joguei lá na calculadora do cidadão o valor do bem, R$ 2.659, o valor de parcelas que o senhor da Silva pode pagar, R$ 150, e o valor da taxa que ele tem disponível, 4,57%. No fim das contas, eu descobri, então, que o senhor da Silva ele ficaria 37 meses, quase 38, pagando o videogame dos filhos. Se um ano tem 12 meses, nós vamos ver 12, 24, 36. São 3 anos e pouquinho. Pouco mais de 3 anos pagando o videogame que ele vai dar esse ano de Dia das Crianças. E ele ainda tem mais 2 anos de Dia das Crianças dentro desse período, né? Mas o que se destaca é a última linha, em que diz assim: o total desse financiamento de 37,18 parcelas de R$ 150 é R$ 5.577, sendo R$ 2.918 apenas juros. Então vejam, o juro é maior do que o valor do bem. Ficou dentro do que ele conseguia pagar? Atrapalhava o orçamento financeiro mensal dele? Não, estava dentro do que ele tinha disponível. Ok, ele podia comprar. Aí ele olhou e pensou, nossa, a parcela é tão baixinha, 150 por mês, vai dar facinho para eu comprar o videogame para os meus filhos. Mas quando a gente vai analisar o contrato, no final, nós percebemos que ele comprou 2 videogames e mais um pouquinho, só por fazer no crédito pessoal dele. Por isso, é muito importante você avaliar o contrato e avaliar exatamente quanto vai te custar. Pode usar essa calculadorinha aqui, que está sempre disponível no site do Banco Central, sempre que você vai fazer algum tipo de crédito. Sempre lembre de verificar o custo efetivo total do contrato. O banco nunca te conta que existe um negocinho chamado CET. Eles chamam de CET, que é custo efetivo total. Essa taxa de 4,57% é o juro nominal, não é o juro total que você está pagando, porque existem outros acréscimos que eles colocam, como seguros e outras coisas que estão embutidas. E lá no CET você vai descobrir qual é o juro total que você paga em cada contrato. Então lembre-se sempre de consultar o custo efetivo total do contrato que você está fazendo. Mas e então? Estamos nas dívidas. Não consegui me organizar financeiramente. Derrapei ali na minha planilha. Aconteceu um imprevisto e eu não tinha recurso sobrando, eu não tinha uma reserva, não tinha aquela minha reserva mínima de segurança. E aí, fiquei devendo. E agora, né? Eu separei alguns textos, só para a gente iniciar, alguns textos bíblicos que falam sobre dívidas. E o primeiro deles é Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, nós vemos aqui que quem toma emprestado é servo de quem o emprestou. É bem pesado, né? Se você for pensar o que significa a palavra servo, você tomar emprestado, então, seria a última alternativa. Em Romanos 13:8, a Bíblia, em 1 Coríntios 7:23, a Bíblia nos diz: fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens.
é uma grande recomendação, né, para que nós não sejamos servos de ninguém, mas quem toma emprestado é servo do que empresta. Por isso precisamos estar atentos na nossa vida financeira, para que não venhamos a cair nas dívidas. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Assumir obrigações financeiras que você não pode arcar está totalmente fora da visão bíblica sobre finanças. Nós vimos o princípio da mordomia cristã e já entendemos que dívidas não se encaixam dentro da mordomia cristã que Deus espera de nós. O ímpio toma emprestado e não paga. Salmos 37, 21. Mas como eu faço então, se eu já estou endividado? E agora, como que eu saio dessa? Olha, vou lhe dizer, não é fácil. Não é fácil, porque para se endividar, uma compra que a gente faça mal e que seja num valor elevado, já pode nos causar um grande transtorno. E às vezes aquele mês que você se desviou do seu propósito de finanças pode te custar 2, 3 ou 4 anos para regularizar a situação. Então, é muito importante você acompanhar de perto a sua vida financeira, controlar os seus gastos com afinco, para que eles não saiam do caminho, não saiam do trilho e você não desande para as dívidas. Mas se você já está endividado, siga alguns passos que não serão fáceis, mas que serão eficientes para resolver o seu problema. Organize o orçamento, esse é o primeiro passo. É a tabela que nós vimos, pode ser um aplicativo, quem é mais tecnológico gosta de lançar no celular, ou então não gosta nem da tabelinha, nem do aplicativo, prefere o método tradicional de anotar na caderneta, dá certo também. Eu falo para vocês, tentei aplicativo, não me adaptei, eu uso meu celular para tudo. Eu não acho a visão do aplicativo eficiente no dia a dia. Quando entra para ver qual é a sua previsão futura, quanto você tem de gasto, ele não te apresenta de uma forma clara todas as suas contas previstas e todas as suas despesas. Então, para mim, o meu melhor método ou é a tabelinha ou uma caderneta, certo? Mas isso é pessoal. Se você se dá bem com o aplicativo, serve também, ele cumpre a tarefa. Anote tudo. Lembre-se de anotar todos os gastos. Assim você saberá exatamente para onde o seu dinheiro está indo. Todos, principalmente se você está com dívidas, é essencial que você anote tudo, tudo, tudo. Até o cafezinho de R$2 que você tomou na panificadora. Se é que ainda existe um café de R$2. Faz tanto tempo que eu não tomo fora que eu não sei quanto custa. Mas até esse que é um gasto pequeno, anote. Quando chegar em casa, anote ou na hora ali no seu caderno, anote. Converse com a sua família. É muito importante que todas as pessoas do núcleo familiar estejam empenhadas em sair das dívidas. Porque a dívida de um é a dívida de todos. Porque compromete a qualidade de vida e o orçamento de todos. Então, se o seu marido está com dívida, a dívida é da esposa junto. Compromete a qualidade de vida dela, compromete os recursos que ela tem disponível. Então, é importante que essa tomada de decisão seja feita em conjunto. Por isso, precisa ser feita em família. Crie metas. Divida as metas por mês. Veja quais são as suas dívidas, estabeleça uma meta de quando você vai pagar, de como você vai fazer, coloque no papel, visualize isso claramente. Corte os gastos desnecessários. O quinto ponto, até os pequenos são importantes. Apagar a luz, readequar a alimentação, não comprar parcelado, esse detalhe aqui é muito importante, sabe? O comprar parcelado, porque hoje em dia nós somos muito acostumados a usar o nosso cartão de crédito. E o cartão de crédito realmente ele é muito eficiente. Você tem ali a descrição de tudo que está sendo gasto, te poupa um tempo, porque facilita a sua organização até certo modo. Porque comprar parcelado às vezes nos atrapalha, certo? Então, se você tem um orçamento limitado, curto, ou está justo às suas finanças, ou você está com dívida, evite parcelar itens de menor valor. Use o cartão de crédito para
compras e parcelamentos de itens maiores. Por quê? Vou lhe dar um exemplo que já aconteceu comigo, então sei que acontece com outras pessoas também. Você está ali com o seu orçamento justo, você não tem folga. Gastou os últimos R$ 150 que você tinha comprando o videogame, certo? Então tá zerado. Aí furou o tênis. Preciso comprar o tênis. Mas não vou comprar o tênis lá, o do exemplo de 899, porque meu orçamento está justo, vou comprar um de R$ 200, que me atende, certo? Vai durar um bom tempo, é um tênis bom, me atende. Se eu fizer esse tênis de R$ 200 em 10 vezes, como a loja me oferece, vão ser 10 meses pagando R$ 20. Beleza, cabe no meu orçamento, eu consigo comprar, ótimo, vou comprar. Acontece que daqui 3 meses, estragou o uniforme do meu filho. E aí, como que eu vou comprar o uniforme se eu ainda tenho mais 8 parcelas do tênis para pagar? Aí eu vou parcelar o uniformezinho também em mais 10 parcelas de 20. Então já virou 40, certo? No mês seguinte, puxa vida, lá veio aquela dor de dente. Lá vou eu no dentista. R$ 200 uma consulta no dentista. É um valor considerável que é justo eu fazer em 2 vezes. Só que eu já tenho 40 e eu parti do zero, porque eu não tinha nada de saldo disponível. Então já me embolei, porque eu já tenho 40 e agora eu vou botar mais 100, já virou 140 negativos. Por isso, comprar parcelado às vezes é uma cilada. Quando nós estamos em dívidas, quando nós estamos com um orçamento justo, quando não temos folga, evite comprar parcelado, porque ele vai embolar no seu mês seguinte, vai embolar no outro, e aí você começa a ficar devendo. O estilo de vida e as necessidades de cada família vão indicar quais gastos podem ser cortados. Não se esqueça de que para sair das dívidas você terá que fazer um esforço. E um grande esforço, porque não é fácil. Nós precisamos nos privar de muitas coisas para conseguir quitar aquela dívida que nós fizemos no momento de distração. É um esforço muito grande. Número 6, busque uma renda extra. Então você fez todos os passos ali do 1 ao 5 e mesmo assim você chegou à conclusão de que não é possível sair da dívida sem que aumente a sua renda, porque você não tem mais o que cortar, você cortou tudo já o que era possível. Então você precisa achar uma alternativa de ter uma renda extra para complementar seus ganhos. E após isso, então, você vai para o passo da negociação com credores. Quando você já tem uma parte do dinheiro que precisa em mãos, fica muito mais fácil você negociar para conseguir desconto nos juros. Quando você parte para essa negociação, priorize as dívidas com maior juros, especialmente aquelas relacionadas ao cartão de crédito e cheque especial. Cartão de crédito, você tendo dinheiro para quitar à vista, você, na maioria das vezes, consegue grandes descontos de uma dívida atrasada no cartão de crédito. Por isso é importante você se organizar para fazer uma reserva para conseguir quitar essa dívida, porque o parcelamento que eles oferecem ainda inclui juros. Pesquise antes de comprar aqui também, mesmo estando endividado, porque o consumo faz parte das nossas vidas. Nós não conseguimos ficar sem compra. Não conseguimos ficar sem comprar, porque aparece algum imprevisto, uma necessidade no dia a dia, é algo necessário. Por isso, ainda é mais importante você pesquisar. Aqui neste item do pesquise antes de comprar, eu incluí crédito, porque crédito também é uma forma de compra. Você vai fazer uma parcela, está pegando um dinheiro. Você está comprando um financiamento. E às vezes passa pela nossa cabeça pegar um crédito mais barato para quitar o mais caro que está nos atrapalhando. Isso não é errado, mas ligue o alerta, porque quando você vai para esse tipo de atitude, você está muito próximo de cair naquilo que nós conhecemos como bola de neve. Porque aí você pensa assim, eu vou pegar então esse crédito aqui, que é mais barato, e vou quitar aquele do cartão de crédito, que é mais caro, é o dobro do preço, às vezes o triplo. Só que o do cartão de crédito, em 4 meses eu conseguiria pagar. E eu vou pegar esse crédito mais barato em 12 vezes. Aí você tem que voltar lá na calculadora do cidadão, que eu mostrei para vocês, e fazer a conta de quanto vai dar esse juro em 12 vezes. Não vai ficar maior do que os 4 meses que você tem para pagar o cartão de crédito?
Às vezes pode ficar, dependendo do tempo, porque muitas vezes o banco não te disponibiliza um crédito para 4 meses, ele te dá um período mínimo de parcelas. E o mínimo de parcelas que ele está te dando vai ser mais caro que o outro. Então não vale a pena. Ou então, você pega esse crédito, mas você não tem folga no seu orçamento para fazer esse crédito. E aí você vai ficar devendo de novo. E vai embolando uma dívida na outra, uma dívida na outra, uma dívida na outra, e quando vê, está atolado. Então preste atenção quando você vai para essa alternativa. Ela é uma alternativa viável, mas ela exige muito cuidado. E por último, faça uma autoavaliação, obviamente, porque em algum momento erramos no caminho para chegar nesta situação. E é muito importante avaliar aonde errou, em que ponto você se desviou, ter isso em mente e sob controle para que você não caia novamente nessa situação. Você entenda qual foi o teu ponto fraco aqui nesse momento que te fez cair nessa dívida. Ou foi um imprevisto que aconteceu na sua vida, analise. Mas eu tinha condição de ter uma reserva para isso, eu não fiz antes, eu não tinha condição. Então, tudo que acontece precisa ser avaliado. Não deixe as coisas irem acontecendo e a vida ir rolando sem que você avalie o que está acontecendo na sua vida. Analise a sua vida financeira periodicamente. Mas aí nós saímos das dívidas, então, certo? Nós estávamos endividados, fizemos o passo a passo, conseguimos equilibrar as finanças novamente e então nós nos livramos das dívidas, estamos novamente controlados na nossa vida financeira. E vamos pensar então em economizar, porque nós já vimos antes que economizar também é importante. Quando falamos em investimentos, existe uma teoria que se chama a teoria dos 3 baldes. Na realidade, é uma história que exemplifica quais os pontos são prioridades na sua vida para que você analise antes de começar a investir. Então, a ideia é bastante simples. Cada mês, todo o dinheiro que entra deve ser direcionado para o preenchimento sucessivo, essa palavra é importante, de 3 baldes, certo? Eles usam balde como exemplo. O primeiro desses objetivos é o bem-estar. Então, o bem-estar deve ser sempre prioridade na vida de qualquer pessoa, seu e de sua família. Quem deixa de lado o seu próprio bem-estar fica sujeito à instabilidade emocional, compromete a vida profissional e pessoal. Somente após preencher este balde, deve-se passar para o próximo passo. Muitos imaginam que acelerar os investimentos, destinar maior recurso para os investimentos, vai fazer com que o processo seja mais eficiente. Então, deixa de lado muitas das suas necessidades de bem-estar, que incluem as básicas também aqui, e partem direto para o investimento e separam uma grande quantia para investimento, porque eu estou neste objetivo de vida. Tome cuidado, porque quando você deixa de lado o seu bem-estar, você tende a desistir no caminho rapidamente. Então você começa toda empolgada, é igual quando vai para academia, né? Eu detesto a academia, gente. Eu estou desistindo literalmente disso. Porque eu vou lá uma semana forte, feliz, todos os dias. Na segunda semana eu já vou 2. Na terceira semana, se eu vou 2 é muito, quando eu vi já abandonei. Assim é aqui a relação do bem-estar. Se você tira muito recurso e destina para o investimento e deixa de suprir suas necessidades básicas que te trazem bem-estar porque faz parte da nossa vida, você desiste no meio do caminho já no início. Não dura muito tempo, você pensa, esse negócio aí de economizar, investimento, isso não é para mim, não consigo, porque eu fico passando necessidade e esse não é a intenção. Dentro do bem-estar, nós incluímos moradia, transporte, educação, saúde, seguros, essas coisas básicas e necessárias. Mas, além disso, nós incluímos práticas de esporte, para quem gosta, passeio, diversão, isso faz parte da nossa vida e nos traz sensação de bem-estar e precisam ser supridas com o nosso trabalho. Então, não destine o recurso para investimento antes de estabelecer metas em relação a essas despesas, certo? Aí a segunda tarefa, ou o segundo balde, são os investimentos. Otimizar as escolhas para que o dinheiro renda o máximo possível. Precisa de planejamento.
Então, para você investir, você precisa planejar. Esse balde ele vai ser diretamente determinado pelo balde do bem-estar. Somente depois que você destinou os recursos para o bem-estar, é que você vai pensar de uma forma saudável em relação aos investimentos. Mas, quando você vai fazer investimentos, você precisa pesquisar antes, da mesma forma que você vai para o consumo fazer a pesquisa, para os investimentos também. Você precisa conhecer no que você vai investir o seu dinheiro. Procure se atualizar sempre para investir com inteligência. Acompanhe o noticiário e invista em conteúdos robustos, como livros e cursos. O segredo para você fazer boas escolhas é ter conhecimento. Sempre na nossa vida, o que nos auxilia é ter conhecimento. E para investimentos e finanças, da mesma forma. Então, pesquise antes, conheça as opções de investimento. Veja qual lhe agrada, analise, acompanhe noticiário de economia, mesmo que seja uma vez na semana, se você não gosta do assunto, mas é importante para a sua vida. Importante para que você mantenha as suas finanças em ordem, conhecer sobre isso. Vamos supor que o seu objetivo atual seja a construção de uma reserva de emergência. Então, se é uma reserva de emergência, a qualquer momento você pode precisar dela. Você precisa conhecer os investimentos para saber no que colocar a sua reserva de emergência. Você não pode colocar o seu dinheiro da reserva de emergência em algo que não tenha liquidez. Que no dia que você precisa, você vai lá no banco em que você depositou e ele te diga, não posso te entregar agora, porque você pegou o investimento que é só daqui 3 anos. Aí complicou tudo sua vida, porque ela é de emergência e você não tem ela no momento da emergência. Por isso, é importante que você estude sobre aquilo que você vai investir e defina antes para que serve cada dinheiro que está sendo alocado. E o terceiro balde, então, é o luxo, porque todos nós gostamos de ganhar presentes, mesmo que seja de nós mesmos, né? Nós gostamos de nos dar presentes, de comprar algo que nós temos o desejo de consumo e que está dentro do nosso orçamento, obviamente. Então, o terceiro e último balde não está no final da fila por acaso. Lembre-se, ele é o último, por isso que a palavra sucessivo no primeiro slide era tão importante, porque existe uma ordem. Primeiro, bem-estar, segundo, investimento e terceiro, o luxo. Os gastos com certos luxos podem criar uma sensação de bem-estar, mas precisam ser muito bem planejados. Compras por impulso, por exemplo, são intoleráveis para quem pretende construir uma boa estratégia. Não há nada de errado em se presentear de vez em quando. Aqui uma observação importante que eu quero fazer, que eu lembrei agora, é o seguinte, ele fala sobre pegar o seu dinheiro e primeiro separar o bem-estar. Mas na nossa tabela lá eu coloquei na segunda linha, dízimos e ofertas ou contribuições. Porque nós temos princípios, certo? Nós cristãos partimos do pressuposto de que o nosso valor líquido é depois dos nossos dízimos e ofertas. Então, você vai receber, por isso que a linha em azul na minha tabela está abaixo dos dízimos e ofertas, porque é a partir do desconto do que você separou por dízimos e ofertas que você vê o seu valor líquido mensal. É aquilo que lhe pertence, certo? É a sua parte na mordomia. Então, não esqueça disso. Coloque no topo da sua tabela contribuições. Mantenha o balde do luxo no final da sua lista de prioridades. Quando esse balde passa a ocupar um papel importante em suas finanças, a tendência é desequilíbrio. Vai comprometer sua vida financeira, seus investimentos e seus objetivos. Mas falando então em investimentos, né, vamos conhecer alguns tipos de investimentos. Eu inicio com algumas noções introdutórias sobre alguns indicadores que é importante nós conhecermos, os indicadores financeiros básicos que estão relacionados aos investimentos mais comuns que nós temos ou mais acessíveis a nós. Então, o primeiro indicador que eu trouxe é o Fundo Garantidor de Crédito. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito. É uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo prestar garantia de crédito aos clientes de instituições participantes.
Então, ele cobre um limite de 250 mil por CPF ou CNPJ. E o que significa isto? Significa que se você fizer o seu investimento em alguma das linhas de crédito garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, se houver um calote no investimento, se a empresa que disponibilizou o título não pagar você, o Fundo Garantidor paga, até o limite de 250 mil por CPF. Ali nós temos a relação de alguns investimentos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e em negrito eu separei os mais conhecidos ou aqueles que nós teremos contato com maior facilidade. Dentro deles está depósito de poupança, CDB, que é bem conhecido porque os bancos sempre nos oferecem, nosso gerente de conta sempre oferece um CDB, LCI e LCA, que eu vou explicar rapidamente a seguir, por isso eu destaquei ela, porque é um investimento interessante. Além dos outros que nós temos ali, letra de câmbio, hipotecária, RDBs e outros mais. O próximo indicador é a taxa Selic. Nós sempre ouvimos no noticiário, a taxa Selic subiu. Taxa Selic está no menor patamar. Subiu de novo a taxa Selic. É sempre isso que se fala no noticiário. E por que isso? Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, ela vai influenciar em todas as demais taxas de juros do país. Por isso, ela é tão importante. E ela influencia também as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, financiamento imobiliário, de automóvel e outros mais, além das aplicações financeiras, que são os investimentos. Hoje, nós temos uma taxa Selic em 6,25% ao ano. A última definição dela foi em 22 de setembro e ela é recalculada a cada 45 dias. Por isso, ela está sempre no noticiário, porque durante o ano, muitas vezes, ela é recalculada. E o governo aumenta ou diminui conforme a política que ele tem relacionada à economia. O próximo indicador é CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ouvimos bastante também, porque é uma palavra muito comum, e é um título de emissão das instituições financeiras, que lastreia as operações do mercado interbancário, ou seja, transações entre bancos. É usada como referência para aplicações também, investimentos, e é semelhante à taxa Selic. Então, enquanto o CDI ele se relaciona com os juros das operações de empréstimo entre os bancos, a taxa Selic está relacionada à dívida pública do país. Muitos dos investimentos de renda fixa, que são aqueles que nós já temos a definição do rendimento antes da aquisição do título, são caracterizados por possuírem uma condição de rentabilidade definida pela CDI. Eles usam o CDI como referência. E hoje o CDI está em 6,15% ao ano. Veja que ele é muito próximo da Selic. Eles andam sempre próximos, sendo que o CDI é um pouquinho abaixo dela. A Selic estava em 6,25 e o CDI 6,15, 0,10 a menos. Aí temos também ali, como exemplo, o IPCA. Esse também é muito importante e está sempre também na nossa vida, presente na nossa vida todos os dias. É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços, que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referente ao consumo pessoal das famílias. Então, o IPCA nada mais é que a nossa conhecida inflação. Hoje, o IPCA está em 10,25 acumulado nos 12 últimos meses. Normalmente, ele é analisado por 12 meses. Certo? De janeiro até hoje dá um pouco menos, mas o acumulado de 12 meses está em 10,25%. Fazia muitos anos que nós não tínhamos uma inflação tão alta no Brasil. Conhecendo então esses índices, os principais deles que norteiam os nossos tipos de investimentos, nós vamos ver agora alguns dos investimentos mais conhecidos. Eu começo pela caderneta de poupança, embora seja tão habitual nós ouvirmos falar em caderneta de poupança, nós muitas vezes não pensamos nela como um investimento, mas ela é também classificada como investimento.
Ela foi criada há muito tempo, por isso ela é tão conhecida, e hoje em dia ela não é mais tão atrativa. Apesar do baixo risco que a aplicação representa, os rendimentos já não são tão interessantes e eles mal batem a inflação. Na realidade, nós vamos ver que hoje ela rende menos da metade da inflação de 10,25%. Então, você deixar o dinheiro na poupança, você não ganhou nada e ainda perdeu, certo? Porque você perdeu metade do valor da inflação, seu poder de compra. A melhor característica da caderneta de poupança é que ele é muito simples para investir e ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Você administra ela em conjunto com a sua conta corrente. No entanto, precisa observar o seguinte: ela só vai render se o seu dinheiro ficar 30 dias ali. Eles chamam de aniversário da poupança. Então, por exemplo, se você deposita R$100 na sua conta poupança no dia 10 de setembro e saca no dia 9 de outubro, você não tirou rentabilidade nenhuma. Você perdeu a inflação inteira do período e não rendeu nada, porque você tirou antes do aniversário da poupança. E o rendimento dela, quando a Selic está abaixo de 8,5%, que é o caso há muito tempo, ela rende 70% da Selic ao ano mais TR. E hoje a TR está zerada, então é só os 70% da Selic mesmo. Eu trouxe ali um exemplo que nós podemos ver no cálculo, que se a Selic está em 6,25% ao ano, a poupança está em 4,37% ao ano e a inflação em 10,25%. Aqui está 9,68% porque quando eu fiz o slide não tinha saído a inflação atualizada do mês de setembro. 10,25% é a atual. Então, nós vemos que 4,37% é bem menos do que a metade da inflação. Se você fizer R$100 vezes 4,37%, você tem um rendimento de R$ 4,37 ao ano. É bem pouco, muito pouco, né? Se você aumentar o valor, você vai ver que continua muito baixo. Outra alternativa de investimento que eu acho interessante mostrar é o Tesouro Direto. É a compra de títulos públicos emitidas pelo governo. São oferecidos com diferentes prazos de rentabilidade e exigem baixo aporte inicial. E exige também pouco conhecimento sobre investimentos. Então, ele é um método bem acessível que rende muito mais do que a poupança. É uma boa opção para quem quer montar uma carteira de investimentos diversificada. Então, é possível adquirir títulos com diversas formas de rentabilidade. Ele pode ser atrelado à Selic, ao IPCA, pode ter uma taxa já pré-fixada na hora que você adquire o título, tudo isso fica descrito no momento da aquisição. E o Tesouro Direto ele não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas existe uma justificativa para isso. Ele não é garantido pelo FGC, porque quem garante o título é o governo, é um título atrelado à dívida pública, certo? Então, ele é de alta segurança. Ele tem uma grande garantia, porque para que os seus rendimentos não sejam pagos, é necessário que todo o sistema bancário do país venha à falência. E isso nunca ocorreu. E é muito remota a possibilidade disso acontecer, de que todo o sistema bancário venha a falir. Então, por isso, ele é considerado um título muito seguro, apesar de não ser garantido pelo fundo. É um meio muito buscado por investidores conservadores ou por quem quer garantir a sua reserva financeira, que é aquela reserva financeira mínima de segurança que você deve ter para, após isso, começar os outros tipos de investimentos. As negociações acontecem dentro da plataforma do Tesouro Direto, mas você precisa de uma conta em corretora. Como que funciona isso? Hoje em dia, os bancos já disponibilizam a venda do Tesouro Direto por instituições bancárias comuns, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos conhecidos por nós. Mas, além disso, existem corretoras de investimento, que você abre uma conta como se fosse uma conta corrente, só que é uma conta em corretora. E você deposita o dinheiro lá e dessa corretora o dinheiro vai para o seu investimento. Então, você tem acesso a vários tipos de investimentos, não só o Tesouro Direto, mas todos os investimentos disponíveis, com uma tarifa, na maioria das vezes, muito mais barata do que a ofertada pelos bancos,
certo? A grande maioria dos bancos para o Tesouro Direto, se eu não me engano, eles não cobram taxa, mas para os outros tipos de investimento eles cobram. Então é importante observar isso. Ele é extremamente seguro e muitos deles são atrelados ao IPCA. Essa observação é importante, porque o IPCA nós vimos é a inflação. Então, quando você adquire um título do Tesouro Direto IPCA+, que eles chamam, significa que o título ele tem uma base fixa, que te diz lá, por exemplo, 4%, mais o IPCA, que é a inflação. Então, o seu dinheiro vai render sempre da inflação para cima. Você não perde o poder de compra e ainda ganha uma porcentagem de lucro, certo? O Adriano vai colocar para nós na tela lá os exemplos que tinham disponíveis no dia que eu fiz a consulta no site do Tesouro Direto. Então, esses eram os títulos disponíveis naquele momento e os valores deles. Vocês veem ali que nós temos os pré-fixados, que é o que eu comentei, que a taxa de juros ela é definida na compra. Então, ela não tem variação nem pela Selic, nem pela inflação. Se a inflação for maior que isso, o seu título só vai render isto. Se a inflação for menor, você ganhou porque o seu título rendeu mais, certo? Então, normalmente é mais utilizado em períodos de inflação controlada. Temos ali também Tesouro Selic, que é como indexador dele a taxa Selic, e o Tesouro IPCA, que usa como indexador a inflação. Aí vocês podem observar ali que o IPCA+, ele sempre tem uma taxa ao lado. Por exemplo, o IPCA mais 2026 tem IPCA, que é o valor da inflação, mais 4,63%. Então, ele vai calcular a inflação de todo o período, se você comprar hoje, de hoje até 15/8/2026, mais 4,63% sobre essa inflação do período, certo? Então, basicamente, é assim que eles funcionam, garantindo esse valor. Se você tira no final do período, ele garante essa rentabilidade que foi contratada na aquisição. O interessante do Tesouro Direto é que você pode retirar o valor antes, por isso ele é utilizado também para reserva de emergência. Embora ele diga ali que a data dele é 2026, 2035, por exemplo, amanhã, se você precisar do dinheiro, você pode retirar. Ele tem, acho que, 2 dias para cair na sua conta, se eu não me engano. Então, ele é de fácil acesso e ele tem uma liquidez alta. E com a inflação subindo, se você retira ele num período de alta da inflação, você acaba ganhando nos rendimentos, ao invés de perder. Porque você compra na inflação, por exemplo, de 6%, e você retira ele na inflação de 10%, você ganhou 4%, além dos 4% fixos. Por isso, ele é utilizado também para essa reserva de emergência. Eu fiz também uma simulação que compara um investimento na poupança, que é o mais conhecido, e um investimento no Tesouro Direto. Então, ali, investindo R$5.000, o período eu joguei 3 anos, para saber qual seria a rentabilidade em 3 anos, se eu fizesse o saque desse valor do Tesouro Direto daqui 3 anos, mesmo que seja antes da data de vencimento do título. Então, é possível observar ali que se for colocado R$5.000 na poupança hoje para sacar daqui 3 anos, você ganha R$686. Considerando que a inflação está 10%, você perdeu dinheiro. Aí, se você vai lá para um IPCA+, 2045, que significa que o título vence em 2045, é o prazo máximo para você deixar o dinheiro aplicado lá. Em 3 anos, esse IPCA 2045 vai te render R$1.905. Além dos 5.000, quando você sacar, você tem R$6.905. É 3 vezes o valor da poupança para o mesmo período. O IPCA mais 2035, da mesma forma, R$1.976. E o 2026 também, R$1.986. Então, todos os tesouros IPCA vão te render mais do que a poupança e te garantem uma liquidez quase que imediata, porque é 2 ou 3 dias de diferença no saque, sendo tão seguro quanto. Então, você veja que é uma alternativa muito melhor para você colocar o seu dinheiro, por mínimo que seja. Outra coisa importante observar, que eu esqueci de comentar,
é o investimento mínimo. Naquela tabela anterior, você vai verificar que existe uma coluna que indica o investimento mínimo. Então, um título ali do IPCA 2026, ele vale R$ 2.937. Mas você não precisa desse valor todo, porque você compra ele por frações. Então, uma fração, que é o investimento mínimo, é R$ 58,75. É muito acessível. E em cima deste valor que você investe, ele tem esse rendimento todo indicado, independente da quantidade. Outra forma de investimento que nós encontramos também, e é bem conhecida, é o certificado de depósito bancário. São os CDBs, que os bancos nos oferecem rotineiramente, né? Ou quando você vai na agência, o gerente te oferece, ou eles ligam para você para oferecer, sempre tem uma oferta de CDB. Os CDBs, eles seguem a mesma lógica dos títulos públicos, mas são emitidos por instituições financeiras privadas. Então, não é o governo quem garante, são as instituições financeiras. Os retornos são referenciados pelo CDI e costumam apresentar resultados melhores que a poupança, porque nós vimos que o CDI, ele é quase o mesmo valor da Selic, e a poupança não rende a mesma quantidade que a Selic, só 70%. Por isso, ele é mais rentável que a poupança. Existem CDBs com liquidez diária e existem CDBs com data determinada para saque. Precisa observar isso também dependendo do seu objetivo na hora do investimento. E também é muito importante se atentar às taxas. Lembra de olhar o contrato? Vale para os investimentos também. Precisa verificar as taxas, porque a administração dos CDBs, os bancos cobram uma taxa. Eles não são livres de taxa. E às vezes essa taxa, ela consome o seu rendimento, de tão alto que ela é, porque aí você tem que descontar a inflação, daí desconta mais a taxinha, virou quase nada. Até a poupança estava rendendo mais que ele. Então precisa fazer esse cálculo antes de investir. E a vantagem é que ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque como ele é de instituição privada, não é o governo quem mantém. Então o Fundo Garantidor de Crédito mantém o CDB, o CDB. E o próximo que eu trouxe para você são as letras de câmbio, letras de crédito, que eu comentei quando eu estava falando sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que ia apresentar para vocês as letras de crédito. Talvez alguém já conheça, e é uma forma de investimento muito interessante. Por que ela é muito interessante? Porque o Tesouro Direto, embora ele tenha uma boa rentabilidade, ele, no final, na hora do saque, você vai observar que o imposto de renda é deduzido dele. Então, você paga imposto de renda sobre a aplicação financeira que você faça. Inclusive no Tesouro Direto, a poupança não, mas o CDB e Tesouro Direto você paga imposto de renda. Mas a letra de crédito não paga, certo? Então, o valor da taxa lá, indicador de rendimento seu no início do contrato, é exatamente o que você vai tirar no final. São letras de crédito imobiliário e letras de crédito de agronegócio. Eles apresentam ótimos retornos, exigem aportes iniciais que podem ir de 1.000 a 5.000. Então, você precisa de um pouco mais de recurso disponível para fazer um investimento nesse tipo, em letras de crédito. Enquanto no Tesouro Direto você parte de R$ 35,00, aqui você parte de R$ 1.000, dependendo do título, certo? A instituição é quem diz o investimento mínimo. É recomendado para quem tem planos de médio a longo prazo, porque tem uma data limite para saque e não pode ser retirado antes, em sua grande maioria. Também é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Temos também os fundos de investimento. Eles são conhecidos por funcionar como uma cesta com vários ativos. Então, você tem um fundo de investimento em que ele tem diversas aplicações dessas que nós já vimos também e outras. Existem fundos de renda fixa e existem fundos de renda variável. São negociados por cotas e costumam apresentar boa liquidez e rendimentos atrativos. O fundo de investimento também tem a questão da data para saque. Então, precisa observar quando você faz a aquisição do fundo de investimento com relação à liquidez dele.
Quando você pergunta na corretora ou você verifica na descrição do título sobre a liquidez, ele vai te dizer se é só na data limite ou se é dia mais 2, dia mais 3, que significa dia que eu pedi mais 2, dia que eu pedi mais 3, certo? Então, quando você faz a solicitação, lá quando você analisa a liquidez, ele vai dizer dia D mais 5, por exemplo. Então, significa hoje, dia 11 de outubro, eu fiz a requisição de saque do meu investimento. Daqui mais 5 dias úteis, ele cai na minha conta. Daqui mais 30 dias úteis, ele cai na minha conta. Então, isso você observa sempre quando você faz a aquisição do título. A escolha dos papéis que constituem o fundo são a cargo dos gestores. Então, o fundo, existe uma taxa de administração, em sua grande maioria, porque são profissionais que administram o fundo de investimento. Dentro deste fundo de investimento, nós podemos ter o quê? Se for renda fixa, nós temos títulos públicos, que são Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, certo? Todos os títulos de renda variável, eles fazem um mix, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para você ganhar de todos os lados. E aí um investidor profissional, ele faz a gestão e o acompanhamento disso. Você não mexe, você só coloca e saca. E existem também fundos de renda variável, que aí são compostos por ativos variáveis, que não são esses que nós estudamos anteriormente. Eu trouxe algo interessante para vocês que eu achei importante apresentar aqui, que são as chamadas contas digitais. Elas não se enquadram dentro da classificação de investimentos, mas elas são muito interessantes, pelo menos ao meu ponto de vista, para quem está começando a fazer uma reserva financeira, para quem está começando a fazer investimentos. Então, elas são contas correntes ligadas a bancos digitais e elas não possuem taxa de manutenção. Porque hoje em dia, os bancos eles cobram altas taxas de manutenção, dependendo do banco e do tipo de conta que você tem uma taxa de manutenção de R$100 mensais, é um absurdo. Aí você tem 3 contas em 3 bancos diferentes, você gastou R$300 em taxa de manutenção. Por isso eu aconselho a não ter muitas contas. Eu não sou a favor, e eu troco de banco mesmo, pode trocar que dá certo. Se você vai no gerente e diz para ele assim, baixa a taxa, e ele não quer baixar, você vai para o outro, porque hoje em dia o tempo que você tem de banco não influencia mais. Antigamente, quando tinha talão de cheque, né, aí tinha aquele conta desde 1900 e bolinha lá embaixo. Aí a pessoa, para pegar o seu cheque, ela olhava a data da conta. Hoje em dia, com cartão de crédito, Pix e transferência, isso não influencia muito. Então, se o seu banco atual não está te dando condições boas de tarifas e investimentos, troque de banco. Fale com o gerente, se ele não tem uma opção mais barata que se adeque ao que você precisa, pode trocar. E isso vale também, eu lembrei agora, não está aqui, mas vale também para financiamentos, porque todo mundo já ouviu falar na portabilidade, certo? Hoje em dia ela é liberada e portabilidade de financiamentos também. Então, por exemplo, você tem um contrato, e você tem lá, você vai olhar o seu set do seu contrato de financiamento imobiliário, ele está em 10%, porque é um contrato feito há 5 anos atrás. Só que de 5 anos para cá, o financiamento imobiliário teve uma queda no juro. E aí você olha a oferta atual do banco, é 6%. Por que você está pagando 4% a mais só para ficar com aquele banco que você tinha relacionamento, se o tempo de relacionamento não tem conta de nada? Inclusive, eles querem o cliente novo. Então, o que você faz? Você pega o seu contrato, veja a tarifa. Vai no banco X e pergunta lá, para eu trazer esse contrato aqui, quanto é a tarifa, o juro? Ele vai fazer uma simulação para você e vai te apresentar. Aí você vai no banco Y e faz a mesma pergunta. Depois que você tem umas 3 opções ou 4, você vai analisar as 7 de cada um. Porque quando você faz a portabilidade do financiamento, ele não altera o seu período de contrato, ele vai alterar o seu juro, pelo juro novo que o banco está te oferecendo. Então, o período vai bater o mesmo, no final das contas você vai saber que aquele juro realmente vai te dar um rendimento, certo? Porque você vai pagar menos juro, porque continua o mesmo número de parcela. É diferente de você trocar um contrato por outro, que daí não é portabilidade, é uma renegociação. Você vai lá e renegocia o contrato que você devia 12 parcelas, agora ele passa a dever 36. Às vezes saiu mais caro. Não valeu a pena. Então, quando você faz a portabilidade, você vai nos outros bancos e pede a cotação. Aquele que tiver melhor para você, mude.
Porque qualquer porcentagem, 1% que seja, já está te valendo a pena. Às vezes, 2% num contrato representa R$300 no mês. Que no final do período vai dar muito dinheiro. E no teu mês, então, nem se fala o que é R$300, é bastante coisa. Te libera muita coisa. Quando está ali, estando apertado ou não estando apertado, é dinheiro seu. E é seu direito fazer a portabilidade. Então, não fique preso num banco só porque você tem relacionamento lá há muito tempo. Se o outro te apresenta uma condição melhor e você acha, depois de uma análise, que vale a pena, troque. Faça a portabilidade. O mesmo, então, voltando para as contas digitais, é que eu lembrei isso aqui que eu não anotei. Então, as contas digitais, elas são isentas de taxa de manutenção. Então, já uma grande vantagem. Eu selecionei alguns bancos que eu conheço, assim, de ouvir falar, que são confiáveis. Um deles eu utilizo. Então, eu selecionei ali Nubank, Banco Inter, Banco Next, Banco Neon, Banco Original. Todos esses funcionam super bem. Você faz uma pesquisa antes, você vai ver que eles têm boa aceitação, não tem muitas reclamações. Ok, pode colocar seu dinheiro lá. Escolha o que tiver a melhor disponibilidade para você. Aqui não no caso de taxa, porque a taxa é isenta, mas aquele que te apresenta melhores linhas de créditos e tudo mais. Não que você vá usar, mas que você tenha disponível. O melhor relacionamento, que eles chamam, né? Nos bancos. Chamam de relacionamento. Contas digitais. Então, elas oferecem rendimento automático ou por aplicação, e são atrelados ao CDI. Então, veja, é uma grande vantagem, porque a sua conta do banco, Caixa Econômica, eu tenho conta na Caixa Econômica, porque eu recebo meu salário na Caixa. Então, a minha conta na Caixa Econômica não me rende um centavo se o meu dinheiro ficar na minha conta corrente. Ele vai ficar o mês inteiro lá e eu perdi a inflação. Já pensou? Eu tenho que me virar para tirar o dinheiro de lá e colocar em outro lugar. Enquanto isso, uma conta, por exemplo, ali do Nubank, que eu peguei de exemplo aqui, se ficar na conta corrente, ele vai te render 100% CDI, que é 6,15% ao ano, hoje. E ainda você tem a opção de pôr o dinheiro no porquinho. Tem um porquinho desenhadinho lá, que é a poupancinha deles. Você clica no porquinho, ele rende mais do que a conta corrente. Rende 112% CDI. E o porquinho funciona exatamente como a poupança. Coloca a hora que quer, tira a hora que quer. Mas ele rende muito mais do que a poupança, veja. Enquanto os bancos padrões tradicionais não te oferecem isso. Eles te oferecem no máximo a poupancinha de 0,70% Selic. Ali, se você então tiver hoje um CDI 6,15%, 112 é 6,88%. Então, a poupancinha do Nubank vai te render de R$100, R$6,88, enquanto a poupancinha do banco tradicional te rende R$ 4,37. Já deu R$ 2,50, mais ou menos. É, né? Mais ou menos isso. Por isso eu trouxe aqui como uma opção para iniciar, porque se você não quer ou ainda não se sente seguro para fazer outros tipos de investimentos, pelo menos você inicia já com algum rendimento numa dessas contas digitais. E aí você vai se familiarizando com as outras opções. Você vai vendo como que funciona, acompanha, ele tem um gráficozinho, então você acompanha o rendimento do seu dinheiro no dia a dia, mostra o início e o fim. É bem interessante, bem fácil de mexer, tudo no aplicativinho do celular, não precisa ir na fila do banco, funciona muito bem. Então é uma tecnologia muito boa. Títulos de renda variável. Agora chegamos, né, no que muitos esperavam, títulos de renda variável. Vou dizer para você que vou passar rapidamente, porque títulos de renda variável, primeiro que são títulos de risco, por isso chamam-se variável, certo? Enquanto os de renda fixa, eles te dizem quanto vai render, e você sabe no final do período que você vai tirar o seu dinheiro mais o rendimento. O título de renda variável, ele não te dá essa garantia. Por isso se chama variável, obviamente, né, Liara? Claro. Porque você coloca o dinheiro, no final você não sabe exatamente quanto vai tirar e nem se você tira o mesmo valor que colocou. Então, eles são aqueles cujo retorno é imprevisível no momento do investimento. O valor varia conforme condições de mercado. Se for atrelado à inflação, conforme a inflação, o título varia. Se for atrelado a Selic, conforme a Selic. Se for atrelado a simplesmente mercado de bolsa, conforme a bolsa de valores. E, consequentemente, a remuneração que as aplicações oferecem seguem o mesmo princípio.
Alguns exemplos que nós temos. Então, ações é o mais conhecido. As ações são o título emitido por empresas e instituições a fim de captar recursos. Todo mundo já ouviu falar em ações e todo mundo já ouviu a história de que elas rendem muito. Realmente elas rendem muito, mas também elas podem não render tanto assim. Então, o que eu recomendo? Para você investir em títulos de renda variável, estude. Antes de tudo, você precisa entender de investimentos. Você precisa aprender como funcionam os investimentos, como funciona essa flutuação dos títulos de renda variável. E, principalmente, você precisa ter a sua reserva de segurança em renda fixa estabelecida. Não vá se aventurar em pular a etapa e ir direto para o renda variável, porque você corre um grande risco de voltar não para o zero, você volta para o menos alguma coisa, certo? Por isso, antes estude sobre renda fixa, faça a sua reserva de segurança e coloque inicialmente nos títulos de renda variável aquilo que você está disposto a perder se for o caso. Não estou dizendo que você vai perder sempre, não é isto, mas ele é muito variável. E existe essa possibilidade e ela tem que estar presente na sua mente no momento de escolha do título. Você não pode investir num título de renda variável sem saber desta possibilidade, porque ela é muito presente. São negociadas as ações, por exemplo, são negociadas na Bolsa de Valores, são a menor parcela do capital de uma empresa. Quem compra a ação se torna sócio da companhia. Então, ela compartilha dos lucros, mas ela também compartilha dos prejuízos. Ela não vai compartilhar só os lucros. E como é uma pequenina, né? Às vezes o lucro que vem para você não é muito grande. E às vezes pode ser que você olhe para o seu título e tenha menos do que quando você colocou. Então você vai ter que ter aquela paciência e aquela resignação de olhar para aquele título lá embaixo e aguardar com muita fé o momento em que ele vai subir. Por isso você precisa conhecer sobre investimento de renda variável, estudar sobre isso, para saber o momento em que aplica, o momento em que retira. Não basta só colocar lá e deixar lá rendendo, é diferente do renda fixa. Você coloca lá e deixa, você sabe a data em que termina. Esse não, você precisa acompanhar a evolução do título. Então exige mais dedicação, mais conhecimento, mais ferramentas disponíveis para você. Temos fundos imobiliários, que são ações imobiliárias, segue a mesma premissa daqueles fundos de investimento que eu falei antes. O fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimento variável, certo? Porque então eles têm ações de imóveis, contam com o rendimento do aluguel e são administrados por um gestor, mas são variáveis, né? Porque o aluguel ele tem um índice de variação que mede o aluguel do período. Pode ser que suba, pode ser que caia, pode ser que o imóvel que faz parte do fundo está vazio, então o rendimento vai lá embaixo, pode ser que está com lotação máxima, daí sobe, ele varia no período. Temos o câmbio, que são moedas estrangeiras, fundos de investimento, que o imobiliário é dentro de um desses, e temos também as criptomoedas, que é aquela toda querida das pessoas, né? Todo mundo quer saber como elas funcionam. Elas funcionam desta forma. Você pode ganhar bastante, pode perder bastante, precisa conhecer. As criptomoedas, elas têm umas características interessantes que eu resolvi trazer, porque é um assunto que chama a atenção, principalmente porque ela andou em alta nos últimos tempos aqui no Brasil, as pessoas investindo bastante, falando de vários lucros que tiveram, mas precisa ficar atento, porque se você prestar atenção nos jornais, você vai ver também de vários prejuízos gigantescos que as pessoas tiveram porque se aventuraram sem conhecer. Então, a categoria recente de ativo financeiro são as criptomoedas, né? Elas são moedas virtuais, não são produzidas e nem controladas por Banco Central. Opa! Então, não existe uma regulamentação do Banco Central para elas, certo? Uma fiscalização efetiva. Já sobe um alerta. É mais alto risco ainda. São verdadeiramente códigos que podem ser convertidos em valores. Sua criação se dá por meio de uma rede descentralizada de pessoas que em seus servidores registram as transações realizadas com essas moedas. Então, os bancos, mercados bancários dos países, ou pelo menos do Brasil e de alguns outros países, não regulam elas. São livres.
produzidas por pessoas. Quem vai te garantir? Não existe fundo garantidor de crédito aqui. Lembra que quando você tem um investimento produzido por uma empresa privada, o fundo garantidor de crédito está lá, na maioria das vezes, certo? Nos de renda fixa. Aqui, neste caso da criptomoeda, é uma pessoa produzindo que não tem uma garantia, não tem um fundo garantidor. Se perdeu, perdeu. Quem vai garantir o seu retorno? Ninguém. São protegidas por criptografia e por tecnologia de ponta. O Bitcoin, que é o mais conhecido, não tem regulamentação específica no nosso país. Não é ilegal, certo? Mas não existe regulamentação, uma legislação própria falando sobre Bitcoin. Não tem, fica ali no limbo, naquele meio termo. Então, vai sendo criado conforme a demanda, vai sendo resolvido os casos. Eles vão sendo resolvidos, mas não tem uma legislação própria para se falar sobre Bitcoin. Os brasileiros, eles podem possuir, podem negociar criptomoedas no mercado e também devem declarar os rendimentos. Então, ele não é livre de imposto de renda. Você precisa declarar o rendimento com Bitcoin, dependendo do valor que você movimenta. Então, apesar de ser chamado de uma moeda digital, ele pode ser trocado por mercadoria em alguns estabelecimentos, mas juridicamente ele não é considerado uma moeda no Brasil. Então, o Brasil não vê o Bitcoin como sendo uma moeda. Fica no limbo jurídico, não existe regulamentação jurídica e nem mesmo regulamentação do Banco Central sobre a emissão, venda e compra de Bitcoins. É um mercado paralelo. Não é ilegal, mas, né, cada um tire suas conclusões e decida se quer ou não investir. O ativo não faz parte do sistema brasileiro de pagamentos e nem se enquadra na definição de arranjos de pagamento do Banco Central. E sequer há intenção, ou pelo menos o Banco Central não se manifestou sobre a intenção de regulamentar essa moeda. Então ele ainda vai ficar por algum tempo sendo conhecido desta forma, como a parte do sistema financeiro. Certo? Você pode investir, investe por corretoras específicas de bitcoins, mas ele é à parte. Não existe garantia, é totalmente variável. Por isso, do risco. Então, quando você vai fazer investimento em renda variável, você tem que ter muita ciência do risco que isso representa no seu patrimônio. Às vezes as pessoas pegam tudo o que tem e colocam, se aventuram literalmente numa renda variável, num Bitcoin, numa ação ou algo assim, sem estudo, sem conhecimento. E acaba perdendo tudo, porque colocou tudo que tinha, não deu um bom resultado e ela não sabe reverter, porque ela não tem o conhecimento suficiente para fazer a reversão disso e fazer com que volte a dar algum lucro. Certo? Então tome cuidado com a renda variável. Esses são os exemplos mais acessíveis e mais conhecidos de investimentos que eu resolvi trazer para que nós possamos iniciar os nossos investimentos conhecendo aqueles que estão disponíveis no mercado, seja dos de renda fixa, seja dos de renda variável. Eu aconselho você iniciar no renda fixa. Estude sobre eles, faça pesquisa sobre os títulos, veja como que funciona uma corretora. Realmente precisa de estudo. Você não vai conseguir fazer investimentos sem conhecer naquilo que você está colocando o seu dinheiro. E nem é aconselhável, né? Porque quem vai garantir para você é só você mesmo, você que tem que acompanhar a sua vida financeira. Mas qual é o objetivo, então? Por que nós precisamos, né, tudo isso? Nós precisamos para exercer a mordomia cristã com efetividade e com qualidade e também porque nós queremos deixar herança aos nossos filhos. Quem não quer? Quem tem filho e não quer deixar herança para o seu filho? Não existe, né? Todos queremos dar uma vida confortável para os nossos familiares, garantir a eles o básico, o necessário com conforto, sem passar necessidades. Provérbios 13:22 nos diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. A riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. Então, Joseph Benson, ele fez um comentário especificamente sobre esse versículo. Quando ele trata ali sobre um homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, ele diz que é um homem que faz ao seu patrimônio, faz bem ao seu patrimônio.
ele segue o caminho mais certo para estabelecer sua posteridade por muitas gerações. Veja, é muitas gerações, não é só para a geração seguinte. Porque ele vai fazer uma herança, ele vai ensinar seu filho a lidar com as finanças e a deixar herança para a próxima geração e assim consequentemente. Quando nós observamos o final do versículo, a riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo, é o contrário, né? A riqueza do pecador é daquele que não considera nada além das suas próprias concupiscências e prazeres pecaminosos. Ela será transferida da sua família para uma que seja verdadeiramente virtuosa. Então veja, a riqueza do pecador, daquele que não obedece a Deus, ela é reservada para o justo. E existe um ditado popular, né? Muito conhecido, que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque Deus, ele é justiça, né? E o ciclo natural mostra a justiça de Deus se concretizando nas nossas vidas. O ímpio, ele não sabe administrar e ele não tem a bênção de Deus para administrar os seus recursos. Então, muitas vezes, ele adquire, o filho gasta, vira só um nobre, e o neto já é pobre porque não sobrou nada. Nós não podemos seguir essa linha. A Bíblia está nos ensinando que o homem de bem, ele deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Então, o pai será rico. Rico aqui, prosperidade, não rico em grandes fortunas, mas também em ter capital, ter bens, ter uma situação confortável. O filho, ele também será rico, porque ele aprendeu com seu pai os princípios cristãos de administração financeira, da mordomia cristã. Ele aprendeu com seu pai a zelar pelos recursos que Deus lhe deu. E ele transmite isso para a próxima geração. E o outro para a próxima geração. E vai sempre deixando uma herança para os filhos dos seus filhos, com a bênção de Deus, porque foi administrada observando princípios da mordomia cristã. Certo? Homens bons deixam uma herança para os filhos e netos. Esta é a regra de Deus para grandes famílias. Considere o quanto isto foi importante para Caleb e Jó. Tem 2 textos bíblicos ali citados, depois você dá uma olhadinha, que nós observamos homens de Deus deixando herança para os seus filhos. A casa e os bens são heranças dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então o provérbio, ele inicia falando, a casa e os bens são heranças dos pais. Ele diz claramente que os bens que nós temos serão heranças dos pais. Bons pais, então, eles deixam heranças para seus filhos. Se todos os pais provessem financeiramente seus filhos, cada geração seria melhor. E aí uma simples análise da sociedade nos mostra que isso é verdade. Porque se eu deixo uma herança financeira para o meu filho, ele já inicia de um ponto além de onde eu comecei, certo? Então eu dou a ele a instrução para administrar aquela herança financeira e ele parte dali. Ele não tem que voltar onde eu estava e começar tudo do zero. E assim a sociedade vai evoluindo. Muitos homens não deixam uma herança para os seus filhos. Eles fracassam por alguns motivos. Ou não trabalham o suficiente, existe, né? Não é o nosso caso aqui, graças a Deus, todos nós trabalhamos, né? Com afinco, mas existem pessoas que não trabalham o suficiente. Aí elas querem dinheiro, mas o recurso vem do nosso trabalho, nós precisamos trabalhar. Trabalhar espertamente para gerar riqueza, gerar receita, que exceda as nossas necessidades. Então, nós precisamos trabalhar e administrar nossos recursos para que eles venham além daquilo que é nossa necessidade. Por isso, controlar a nossa organização financeira é tão importante, porque o nosso dinheiro ele tem que dar além da nossa necessidade. Ou eles gastam aquilo que ganham através de investimentos arriscados ou gastos tolos. Ou gasta de maneira inadequada, que não sobra para investimento, ou ele vai lá e não faz uma análise financeira dos investimentos. Ele não analisa qual que é o adequado para o perfil dele, para a situação econômica dele no momento, e joga tudo no renda variável, por exemplo. Acontece um acidente lá no caminho, perde tudo.
Ou então, não precisa ir para o renda variável, ele colocou tudo num renda fixa. Olha, tá super legal. Só que ele colocou até a reserva de emergência num renda fixa que você só pode tirar daqui 5 anos. E a emergência aconteceu em 2. Então, ele não fez uma escolha adequada, ele não fez uma escolha correta. Ainda também existe preguiçosos demais para ganhar mais do que consomem, né? Que é o primeiro item. Ou são tolos e egoístas para preservar um capital para a geração seguinte. Então, ele pensa só nele, né? Ele não pensa em deixar uma herança saudável para os filhos. Pensa assim, eu trabalho, eu gasto, meu filho que trabalhe e gaste do jeito que ele quer. Mas a Bíblia nos ensina o contrário, né? A casa e os bens são heranças dos pais. Nós pais deixamos bens para os nossos filhos. Eu não produzo para gastar tudo e ele que se vire depois trabalhando e gastando também. Precisa ser ensinado isso aos nossos filhos e eles vão ver através do nosso exemplo. Vemos um pensamento social de que os filhos devem ajudar e sustentar os pais idosos necessitados. É muito comum na nossa sociedade esse tipo de pensamento. Mas esta não é a ordem de Deus para gerar grandes famílias. Pais que não proveram para si mesmos destroem famílias, pois tiram dos seus filhos quando estão idosos. Os filhos devem economizar dinheiro para seus netos e netos, e não para os seus pais. A Bíblia nos ensina, né? Nós lemos ali. Paulo também nos ensina a respeito disso. Em 2 Coríntios 12:14, eis, aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas o inverso, mas dos pais para os seus filhos. Só reforçando, né, que nós devemos guardar tesouros financeiros também para os nossos filhos. Não podemos ficar naquela ilusão de que são só tesouros de ensinamento. É muito importante, é importantíssimo que você ensine o caminho para o seu filho, mas é importantíssimo que você tenha consciência de guardar reservas para prover o sustento do seu filho. Herança futura. E aí nós terminamos então tudo isso que nós vimos com uma frase que nós lemos no início da primeira aula, que diz assim: se temos como objetivo ganhar dinheiro para com ele sustentar a família e abençoar os necessitados, estamos no centro da vontade de Deus para nós. Vejam ali, sustentar a família e abençoar os necessitados. Aí eu pergunto, nós, com essa autoavaliação que nós fizemos durante esse curso, essas 2 aulas do Capacitando, nós estamos no centro da vontade de Deus com a nossa vida financeira? Nós temos o objetivo de ganhar dinheiro para sustentar a nossa família e abençoar os necessitados? Veja que é cumulativo, preste atenção. Eu trabalho, eu sustento a minha família, eles não passam necessidades, mas eu não, guardo tudo, invisto, sou muito bom financeiramente, mão fechada mesmo, mas também não oferto nada, não dou nada, não ajudo os necessitados. Eu estou no centro da vontade de Deus com esse tipo de atitude? Ou então o inverso, eu sou cristão mesmo, eu aprendi a dividir o que eu tenho, a compartilhar com os necessitados, mas a minha família lá, tem arroz e feijão, tá ótimo arroz e feijão, para que eu vou comprar uma carne, né? Carne é supérfluo, porque tem tanta gente precisando. Irmãos, prestem atenção na sua família. A sua família precisa também. O centro da vontade de Deus está em sustentar a família e abençoar os necessitados. Nós não podemos fazer um abrindo mão do outro, seja para a obra social, seja para o sustento da família. Os dois têm que andar juntos. Nós precisamos sempre procurar o centro da vontade de Deus em tudo, inclusive na nossa vida financeira. E isso representa uma vida financeira estável, sem dívidas, em que a nossa família tem o sustento e as necessidades básicas, não básica lá, miserável, básica, confortável. Pense na necessidade básica como uma vida confortável.
Não simplesmente ter o que vestir, o que calçar e um arroz e um feijão para comer, porque Deus, Ele quer nos dar muito mais. Só que Ele vai nos dar através do nosso trabalho, através da nossa inteligência financeira e da administração que nós fazemos dos recursos que Ele nos dá. É através dos recursos que Ele nos dá o sustento, certo? Nós não podemos jogar pela janela aquilo que nós ganhamos. Então pense bem, analise, veja se você está no centro da vontade de Deus. Olhe a sua planilha. Tome como regra fazer a planilha. Estabelecer suas metas e prioridades familiares e pessoais. Siga esse passo a passo e estude sobre isso. Tire um tempinho, não precisa ser muito, um tempo que você tenha na sua semana, no seu mês, aí você vê o quanto você acha necessário, mas se aperfeiçoe em relação a isso, para que você realmente seja um mordomo cristão com eficiência. Amém? Vamos ver se nós temos alguma pergunta hoje? Não temos perguntas? Olha só. Então, pelo jeito, foi super clara na minha explanação. Não, que bom que vocês não têm perguntas, então significa que vocês entenderam, né? E assim espero. Mas, caso queiram tirar algumas dúvidas, podem me procurar, não tem problema, eu respondo também em outro momento. Tá bom? Deus os abençoe e até a próxima.